Boa noite, meu nome é Rafael Mota, sou consultor do Escritório de Melhoria Contínua. Juntamente com o Rodrigo, a gente vai dar prosseguimento à nossa terceira live sobre excelência operacional. Na live anterior, a gente trouxe um projeto de TCC de um dos alunos da nossa pós. Hoje a gente vai falar sobre a nossa experiência interna. Tanto eu quanto o Rodrigo, nós trabalhamos dentro da instituição, desenvolvemos projetos dentro da unidade Morumbi e nas outras unidades. Também damos consultoria para outros hospitais e atuamos na pós-graduação. Então, hoje o objetivo é a gente falar um pouquinho da nossa visão, o que a gente tem visto dentro da instituição e o que a gente tem aprendido com nossos parceiros. Pessoal, eu trabalho na área de melhoria contínua há cerca de 3 anos aqui no Einstein. Eu divido meu tempo hoje como coordenador de turmas de pós-graduação e outra parte orientando e liderando o projeto de melhoria contínua dentro do próprio Einstein nas parcerias público-privadas. Tudo que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje vem com base em experiências, tanto vividas por nós quanto por toda a nossa área ao longo de 10 anos de programa de excelência operacional. Muito bom. Hoje o tema da nossa live é acelerando o crescimento e a melhoria da efetividade financeira em instituições de saúde. Vamos discorrer sobre 3 pontos da nossa agenda. Vamos falar sobre o cenário mundo e Brasil de excelência operacional, algumas metodologias de gestão focadas em processos e a gente finaliza falando sobre o programa e Academia Einstein de Excelência Operacional. Antes de a gente iniciar falando sobre um cenário de excelência operacional, é interessante a gente discorrer um pouco sobre como que está a situação da saúde no Brasil, tanto numa visão pública quanto numa visão privada, né, de instituições de saúde particulares e saúde suplementar. Nas instituições de saúde pública, é muito claro e evidente que a demanda está bem superior à capacidade, em que a necessidade de uma melhor gestão, uma otimização dos recursos tem se tornado a cada ano mais pesado e um item extremamente importante para esses líderes da saúde. Então, um dos objetivos é como que a gente reduz esses gastos. Hoje, o gasto da saúde tem crescido muito ao longo dos anos. E qual que é a nossa visão? Para onde esses gastos vão seguir? Pela visão, se não tiver uma mudança de processo, uma melhoria na gestão, uma mudança do modelo, esses gastos só tendem a aumentar. A princípio, a gente pode citar questões que a gente não consegue alterar, né? São eventos exógenos, como o envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população aumentará em 149% os gastos do SUS até 2030. Então, se hoje a gente já tem um teto de receita, uma limitação de recursos, essa limitação vai aumentar ao longo dos anos. Além disso, a gente pode citar questão de diabetes, obesidade, hipertensão arterial, ou seja, o número de pessoas com doenças crônicas, ela tem aumentado ao longo dos anos. E facilmente você pode fazer uma pesquisa na internet falando sobre o caos da saúde, que vem diversos casos citando a situação hoje em dia. Quando a gente olha para os hospitais públicos, é muito evidente essa necessidade de gestão e essa necessidade da eficiência do recurso utilizados. Mas e o setor privado? Ele está muito longe do setor público, né? Será que os gestores de unidades privadas também não têm essa necessidade de melhorar a sua gestão? A gente olha para o próximo caso, onde a gente... Só sumiu a minha tela. Além das questões privadas, como que está o mercado de trabalho em relação a essa demanda do SUS. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver a variação anual do emprego formal, que é essa linha em cinza, com a variação de beneficiários. A correlação é muito grande, ou seja, conforme o número de empregos formais reduzem, o número de beneficiários em planos de assistência médica também reduz. Então, com essa crise, com um sistema que tem uma demanda muito alta para a sua capacidade, mais uma crise financeira que nós estamos passando, esse sistema ele vai precisar de mais recursos, essa gestão vai ter que ser mais importante ainda. Para a saúde suplementar,
também é algo que tem que ser visto, principalmente na questão de desperdícios. Como que eles conseguem gerar o melhor retorno para os acionistas ou para aquela instituição. Tem um artigo bem interessante que saiu no Estadão, falando que os desperdícios consomem quase 22,5 bilhões das despesas de saúde suplementar, né? Quando a gente olha percentualmente, isso representa 19% do total das despesas assistenciais. Então, é uma oportunidade muito grande. Pela nossa experiência, né, Rodrigo, a gente vê projetos dentro da instituição ou projetos de consultoria. Algumas instituições de saúde, a maturidade de gestão ainda é muito baixa. O desperdício é muito grande. Então, pequenas ações, uma metodologia simples, que a gente vai discorrer um pouco para frente, que seria o Lean, como que a gente consegue ter um processo mais simples, já consegue trazer um retorno financeiro bem expressivo para essa instituição. De qualquer forma, tanto instituições, tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar, elas possuem problemas bem parecidos, só que a magnitude, o impacto é um pouco diferente de cada uma delas. Tanto essa variação ocorre nesses dois tipos de saúde e também ocorre entre países. Quando a gente olha a questão do sistema de saúde no mundo, tem um artigo bem interessante do Fórum Econômico Mundial, que ele traz como que o sistema, o índice de saúde, pelo gasto da despesa per capita. Então a gente tem alguns casos, no primeiro quadrante, que a gente olha Argentina, Chile, Brasil e México. Eles se caracterizam por por um índice de saúde não tão alto, baixo, mas também um baixo gasto per capita. Entretanto, a gente consegue ver outros países que têm um gasto per capita similar ou um pouco maior, mas o índice de saúde é bem superior ao desses países, no caso até comparando com o Brasil. Já no terceiro quadrante, a gente tem alguns países, a gente olha Holanda, Alemanha, França, Suécia, eles têm um gasto per capita maior, né? E possuem também um índice de saúde satisfatório. A gente considera eles como sistemas eficientes, mas possuem um gasto per capita moderado, diferente desse outro sistema que tem um gasto baixo, é um sistema eficiente, e um gasto per capita baixo, né? A questão da Singapura é um case que todos os hospitais e países estudam, na questão do controle das informações, né? Eles conseguem visualizar o histórico desse paciente, eles conseguem trazer medidas muito mais resolutivas do que quando você não sabe o histórico desse paciente. Como o Rodrigo disse na live anterior, se o exame solicitado ele não é imputado no prontuário do paciente, quando esse paciente ele retorna para a instituição para uma próxima consulta, o médico, por não visualizar esse histórico, ele pode solicitar novamente esse exame, num período, naquela janela que ainda está em validade, gerando um custo maior para o sistema. Outro ponto, a gente vê os Estados Unidos. Ele é considerado um sistema ineficiente. Ele tem um gasto per capita alto e um índice de saúde bem abaixo desses outros países como Holanda, Singapura, do segundo quadrante. O que alguns artigos citam para a gente? A questão da atenção primária. Você olha os países europeus, eles são muito fortes na prevenção da doença. A gente fala que é muito mais barato você não deixar quebrar do que consertar. Então é muito mais assertivo você prevenir uma doença do que tratar esta doença. Outro ponto interessante é a questão dos gastos do PIB para a saúde. A gente vê uma variação grande entre os países, quando a gente compara a França, a Alemanha, que tem um patamar de 11%, em relação ao Brasil e a Argentina, que está no patamar de 9,83%. Um fator interessante de a gente analisar é que a gente fala, poxa, Rodrigo, você olha, a Alemanha tem 11,5% do PIB, o Brasil tem 9%, a diferença dos pontos percentuais não é tão alta. Mas a Alemanha é a quarta maior economia do mundo, com uma população menos do que a metade do Brasil.
Então, quando você pega uma proporção do dinheiro absoluto investido pela Alemanha em relação ao número de habitantes, é muito maior do que o Brasil investe com o número de habitantes brasileiros. Hoje a gente deve estar em torno de 210 milhões de habitantes, a Alemanha deve estar em torno de 70, 80 milhões de habitantes. E nesse último índice, o Brasil está entre a 9ª maior economia. Então a gente tem uma diferença muito grande aí de recursos alocados. Mas eu li também uma reportagem que é bem interessante, que o sistema de saúde ele não precisa só de recursos, ele precisa de uma melhor gestão, né? A gente consegue ver claramente que os índices daqueles hospitais que têm uma gestão mais eficiente, o custo para tratar o paciente chega até a ser 30% menor. É muito expressivo. Além dessas mudanças, dessas diferenças entre as instituições, os problemas continuam os mesmos, né? Os problemas dos hospitais europeus, os problemas dos hospitais americanos e os problemas dos hospitais brasileiros são bem parecidos. Acredito que os problemas que nós temos na instituição hoje e o problema que da instituição em que vocês trabalham, são bem parecidos. A gente pode citar uma baixa produtividade dos recursos instalados, um setor de imagem, Rodrigo, quando a gente tem alguns horários que são aqueles horários premium. Então a gente tem uma capacidade, a gente utiliza quase 100% daquela capacidade e depois, em algumas horas, essa capacidade ela fica extremamente ociosa. Qual que é a ponderação? Qual que é a melhor forma de a gente conseguir dimensionar essas áreas para atender o nosso público, sem gerar depois um custo alto por essa ociosidade? E muitas vezes fica ociosa existindo a demanda, né, Rafa? Também. Existe a demanda, só que por falta de organização de agendas, ou por falta de planejamento, a gente não consegue atender a demanda e a gente tem um recurso caro que poderia estar gerando receita para a instituição parado. Perfeito. O mesmo caso a gente fala para o centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico, você olha as cirurgias de manhã, que são as cirurgias de primeiro horário, que a demanda é alta, os cirurgiões preferem realizar os procedimentos nesse momento, só que tem um indicador que é bem interessante, que é preciso acompanhar, a porcentagem de cancelamento dessas cirurgias de primeiro horário. A gente já fez um trabalho em algumas instituições que essa taxa de cancelamento de cirurgia de primeiro horário chegava a 16%. Então imagina um horário premium de um setor extremamente caro, que é um coração do hospital onde gera receita, tem cirurgias esperando, elas não foram agendadas porque a agenda estava cheia e 24 horas antes do procedimento essa cirurgia é cancelada e você não consegue encaixar uma nova cirurgia. Então você perde a receita nesse momento. Outro caso é o elevado tempo de permanência. Então, você vê pacientes que demoram, que ficam 5, 6 dias para fazer em hospitais de baixa complexidade, né? E pensando até no cenário atual que a gente está vivendo, quando a gente, até pensando em pacientes de menor complexidade, o aumento de giro de leito para liberar esses leitos para pacientes que precisam de um tratamento mais urgente, que tem uma complexidade maior, se torna algo extremamente urgente hoje. Sim. Né? E isso é um ponto extremamente importante quando a gente pensa em que momento as instituições de saúde começam iniciativas de excelência operacional. Muitas vezes, você, sabendo do cenário, você tem a oportunidade de iniciar iniciativas dessa natureza com antecedência, de forma que quando a sua demanda estiver próxima à capacidade, você tem um respiro um pouco maior, você tem uma capacidade de atendimento maior do que você teria do que esperar a sua demanda explodir. Muito bom. Na verdade, a gente não pode analisar nunca um hospital de uma forma separada por setores, né? O que a gente mais precisa num hospital é de previsibilidade. E o sistema, o negócio em si, o que ele menos nos dá é previsibilidade. Quando um paciente entra na instituição, antes de você fazer a triagem ou o atendimento, você não tem noção de quantos dias esse paciente vai permanecer, né? Depois que você consegue pegar alguns dados, você pode prever, fazer uma previsão, uma projeção da estadia desse paciente, mas a princípio você não tem. Então, para você conseguir fazer uma organização,
é muito interessante as áreas conversarem para que a internação tenha uma noção da previsão de alta das unidades fechadas para o próximo dia, previsão de alta das unidades abertas, dos apartamentos de internação. Assim ele consegue dar até um conforto para o centro cirúrgico. Se tiver uma cirurgia de um idoso, normalmente esse idoso precisa de um leito de UTI. Então essa previsão de uma alta hospitalar com o mapa de cirurgias consegue dar uma fluidez muito maior para as instituições. Outros casos que a gente cita, tudo isso gera déficit financeiro. Mais para frente, o tema da nossa live vai falar como que a gente consegue melhorar o resultado financeiro das instituições. Então, um ponto importante, a gente vai citar um case, chama Conta Certa, que a gente realizou dentro da instituição. Ou seja, quando o paciente ele entra na instituição, ele vai utilizando recursos. E esses recursos ele tem que ser alocados e bem evidenciados na conta do paciente, no prontuário do paciente. Mas a gente fala um pouquinho mais para frente, né, Rodrigo? Como esses problemas são referentes a todos os hospitais, tanto brasileiros quanto de americanos e europeus, diversas instituições no mundo começaram a trabalhar em soluções, em modelos para a resolução de problemas. Então, Johns Hopkins, Mayo Clinic, todas essas instituições possuem escritórios de melhoria contínua para ganhar eficiência nas suas operações. Ponto importante, a assistência é extremamente importante. Esses profissionais de frente, os médicos, os enfermeiros, mas eles precisam de um suporte para conseguir executar as suas atividades. Então, você ter uma equipe de higiene para conseguir higienizar os quartos, para conseguir liberar aquele quarto para aquele paciente idoso que acabou uma cirurgia, é extremamente importante. Toda a fluidez de um hospital é a sinergia entre a equipe de apoio e a equipe assistencial. Ou seja, questões de EPI, de máscara, segurança desses profissionais, eles são fornecidas também pelo pessoal do back-office, pelas pessoas que não estão ali na beira-leito, mas eles que dão a fluidez em toda essa operação. Sim, assim, e muitas vezes a gente acaba falando de impacto financeiro, redução de custos, mas pegando até esse exemplo do tempo médio de permanência, impacta até na segurança do paciente. Perfeito. A gente sabe que a gente quer atender com a melhor qualidade possível, mas também a gente quer que esse paciente vá embora o mais rápido possível, porque a gente sabe que ele tem que ficar aqui dentro do hospital só o tempo necessário. Qualquer tempo além desse, a gente está expondo ele a riscos sem necessidade. Perfeito. Tratar o paciente, assistir ele da melhor forma, dar a melhor experiência para ele durante a permanência dele na instituição. Então, essas metodologias de gestão de processo, você não é utilizado, eu quero para ter um retorno financeiro, para a segurança do paciente. Durante a apresentação, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, do nosso escritório de excelência operacional, que a gente trabalhou com todas essas variáveis. Hoje, nessa live, a gente vai comentar um pouco mais sobre o Lean e o Six Sigma, né? Tem diversas outras metodologias que podem ser utilizadas para melhorar a eficiência da operação, como algumas certificações, o PDCA, que é uma ferramenta muito comum, acho que quase todos os hospitais já trabalham com essa ferramenta. Mas quando a gente fala de Lean Six Sigma, o pessoal fala, mas é uma metodologia só? É o mesmo conceito? Na verdade, são dois conceitos diferentes, né? Quando a gente fala de Lean, o objetivo de usar ferramentas Lean é identificar aquelas etapas que não estão agregando valor. Um paciente que demorou 1 hora para ser atendido para realizar o cadastro, esse tempo de 1 hora agregou valor ao processo? Em nenhum momento. Você está expondo o seu paciente ao risco, né, sem agregar valor. Então, quais são as etapas, quais são as atividades que podem ser mudadas ou realmente eliminadas desse processo para otimizar esse atendimento? Então, Lean é esse conceito, o conceito de ter um processo simples e com as etapas necessárias. A gente sabe que existem etapas que a gente consegue, de fato, eliminar do nosso processo e tem aquelas como o tempo de espera mesmo, né? Não tem como você eliminar todo o tempo. Tenta mitigar, por mais que existam etapas que não agregam ao paciente. Por exemplo, a gente pensa num paciente vindo numa UPA. O que agrega para ele é o atendimento do médico.
Só que existem etapas burocráticas que provavelmente devem continuar existindo, mas a gente tenta mitigar, porque a gente sabe que não dá para eliminar também. Perfeito. Então, o objetivo é ter um processo simples, com etapas que realmente agregam valor ao processo, e o Six Sigma vem com uma visão de previsibilidade. Ou seja, quando eu executar essa ação, o meu resultado vai ser o mesmo. Ok? Então, a gente quer processos simples e previsíveis. O exemplo até que o Rodrigo comentou, em alguns momentos a gente consegue eliminar esse desperdício, eliminar um tempo de espera, eliminar alguns itens de cadastro que são desnecessários, que hoje você não tem nenhuma utilidade. Em outros casos, você consegue minimizar, reduzir esse desperdício. Os principais desperdícios, a gente cita, né, os 8 principais desperdícios na questão de transporte, espera, movimentação. Movimentação é um desperdício bem interessante. Eu já orientei alguns grupos sobre a questão de movimentação com os técnicos de transporte na instituição. Os pacientes, eles passavam muito tempo, as áreas eram muito distantes, os fluxos, a análise de fluxo estava muito antiga, então o paciente tinha que se deslocar muito para áreas entre a consulta e a realização dos exames. Então, pequenas ações já conseguem alterar e reduzir de uma forma bem grande a questão do desperdício de movimentação. Já o Six Sigma, a gente fala sobre o DMAIC, a gente utiliza essa metodologia. O DMAIC, ele é um modelo mental para resolução de problemas. E alguns alunos, algumas pessoas me perguntam, mas o DMAIC, o Lean Six Sigma, é utilizado só para a parte de apoio? Eu posso utilizar só para a parte de suprimentos, para a parte de operação, ou eu consigo utilizar isso na assistência? O DMAIC é um modelo mental de resolução de problemas. Se você possui problemas na assistência, você consegue utilizar essa ferramenta. Se você possui problemas no apoio, você também consegue utilizar essa ferramenta. E o que condiz esse modelo mental? Se eu falo, Rodrigo, a gente está com um problema de queda da receita na instituição. Resolve para mim? É um pouco difícil, né? Então assim, poxa, Rafa, mas uma queda da receita na instituição, mas está onde? Na unidade Morumbi ou são nas unidades externas? Então essa ferramenta, ela vem para priorizar esse problema. Então a gente vai definir o problema. Nosso problema é a queda da receita na unidade A. Então a gente não precisa analisar a sociedade como um todo. Você vai diretamente para aquela unidade. Segunda etapa é você medir. Né? Fala que em Deus eu confio, nos outros tragam-me dados. Então você vai ter que ter uma tomada de decisão em cima de dados, em cima de fatos, para você conseguir realizar suas análises. É muito comum, durante essa etapa, a gente quebrar alguns paradigmas. Fala, nossa, o problema na minha área é esse. Só que quando a gente traz as informações, ele não é o mais representativo. É que quando ele acontece, ele gera uma confusão grande em todo mundo. Mas a questão de tempo para resolver, ele não é tão grande quanto os outros problemas, né? É até interessante que uma das ferramentas que a gente utiliza nessa etapa é o mapeamento de processo. E a ideia é que a pessoa mapeie o processo, um fluxograma, não como ela imagina o processo ser, não como o processo foi desenhado para ser, mas como realmente está ocorrendo. E na hora que ela vai lá na beirada do processo, ver como o processo está acontecendo, ela descobre que está acontecendo de uma forma completamente diferente do que ela imaginava. É interessante isso, algumas experiências em consultoria, que a gente sentava com o gerente, falava, olha, agora a gente vai fazer o fluxo do processo, fazer o mapeamento, e a gente descia na operação e fazia todo o mapeamento. E aí a gente voltava para validar com o gerente da área. Falava assim, olha, esse daqui é o fluxo da sua área. Ele olhava e falava, não pode ser, não é. Então esse é um ponto importante entre o que realmente você pensa que a operação está fazendo e o que a operação está fazendo. Muitas vezes, só de você desenhar o processo, você já descobre várias ineficiências que estão acontecendo nele. Perfeito. Em cima dessas ferramentas, você consegue analisar, definir quais são as principais causas e definir contramedidas. Para essas contramedidas, você precisa executá-las. Se o resultado for positivo, você padroniza.
Se não for positivo, se não atingir a sua meta, você roda novamente toda essa solução. Então, de uma forma geral, o que seria o DMAIC? Ou até o mesmo modelo do PDCA, o que muda entre essas duas metodologias são algumas ferramentas. É você conseguir identificar qual que é o problema, realmente o problema da sua instituição, trazer dados para você poder fazer uma análise que realmente retrate a realidade da sua instituição. Quando você consegue chegar realmente na causa raiz, você propõe uma contramedida que vai ser eficaz e vai resolver aquele problema, aquele desvio que está ocorrendo na sua operação. Essa metodologia a gente utiliza no Einstein desde 2008. 2008 foi a data em que criou o escritório de melhoria contínua e a partir deste ano a gente elaborou diversos projetos. A princípio, projetos Lean, focado numa melhoria de processos e numa melhoria de responsabilidades. Pela minha experiência, até em consultoria, que eu vejo em outras instituições, só de você conseguir definir um processo, deixar muito claro quais são as etapas e deixar muito claro quem que são as pessoas responsáveis para a resolução dos problemas em cada etapa, você já tem uma melhoria muito grande em relação aos resultados e à gestão. É muito comum a gente ver quando tem algum problema, né, em algumas instituições, acontece o problema, mas isso não é comigo, é com o Rodrigo. Aí liga para o Rodrigo fala, não, mas isso não é comigo, é com fulano de tal. Aquele problema vai passando para 4, 5 pessoas até ele ser resolvido, porque não está claro na instituição quem que é o responsável por aquela etapa. Todos os problemas daquela etapa são resolvidos por quem? Então, ferramentas simples hoje, para a maioria dos hospitais, já conseguem trazer um resultado muito expressivo. Depois da onda de linha, a gente desenvolveu outros projetos Green, chegamos em projetos Black e testamos essas mesmas ferramentas, tanto aqui na unidade Morumbi, quanto nos outros hospitais que a gente possui gestão, como o Vila Santa Catarina e o M-Boimirim. Essa solução ela consegue atender qualquer perfil de instituição, hospitais públicos, hospitais privados, ela atende tanto a área assistencial quanto a área de apoio, de suporte e assistência. Em 2016, a gente começou a pensar, falar, poxa, a gente desenvolveu diversos projetos, né, Rodrigo? E os problemas entre as instituições são tão parecidas, por que a gente não traz esses cases de sucesso para uma roupagem de matéria, né? Sim. Em cima, a gente foi selecionando aqueles cases que seriam mais interessantes. E tinha aquela situação, né? Antes de 2016, algumas instituições chamavam a gente para prestar algumas consultorias, para fazer projetos pontuais, só que quando a gente voltava, quando o Einstein saía da instituição, todo aquele conhecimento acumulado no desenvolvimento daquele processo vinha embora junto com a gente. E a gente percebeu, olha, não existe uma formação que permite desenvolver um profissional que não só lidere projetos de melhoria contínua, mas também que entenda todo o contexto que uma instituição de saúde está envolvida. Né? Perfeito. É isso mesmo, porque não é uma mudança de processo. É muito interessante. Pessoas fortes em processos fracos não geram resultado. É muito comum você ver em algumas instituições pessoas extremamente dedicadas, mas está no meio, numa confusão tão grande que não conseguem gerar aquele resultado esperado. Então você precisa ter pessoas fortes, pessoas com conhecimento técnico, mas também processos estruturados para dar suporte a essas pessoas. Problemas que todos os hospitais sofrem em magnitudes diferentes, intensidades diferentes e até uma variação muito grande entre áreas dentro da própria instituição. Isso que levou a uma explosão de projetos, né? Nossa demanda hoje interna por projetos é maior até do que a gente tem capacidade. Então a gente seleciona esses projetos que são enviados a nós. Desde 2008, a gente já iniciou mais de 1.000 projetos, 915 projetos estão concluídos, 92 em andamento, 9%, e eles atuam em três principais pontos, né? Saúde populacional, melhor cuidado e menor custo per capita. Então, como que a gente consegue ter uma melhor experiência para o paciente? Como que a gente consegue ser mais assertivo? Como que a gente consegue tratar o paciente também com o menor custo possível? A gente fala que saúde não tem preço. Se realmente o paciente ele necessita de um material ou um medicamento caro, ele vai ser fornecido, né? Mas a assistência tem custo.
Então a gente precisa reduzir esse custo para conseguir levar a saúde para um número maior de pessoas. É interessante falar, Rafa, que apesar do foco de um programa de excelência operacional não ser um foco financeiro, dificilmente a gente faz algum projeto onde a gente não consiga mensurar algum ganho desse tipo. Na verdade, a gente não fala que não é um foco, antes era muito restrito, né? Falava, poxa, eu vou fazer um projeto de melhoria só para reduzir a parte financeira, mas é uma sinergia tão grande. Então, quando você faz um trabalho para reduzir o tempo médio de permanência, você atua na segurança do paciente, até na satisfação do paciente. Diversas pessoas preferem vir na instituição, ser assistida rápido e voltar para a sua residência. E também você consegue gerar um ganho financeiro, porque você não precisa fazer uma expansão na instituição. Você consegue girar mais esse leito e tratar mais pessoas com a mesma estrutura física. Então, um projeto interessante é o Conta Certa, que a gente começou a falar no começo da nossa live, né, Rodrigo? Qual que é o conceito desse projeto Conta Certa? Quando o paciente ele entra na instituição, a gente tem uma receita potencial. Então, o Rodrigo entrou no nosso pronto atendimento, conforme ele foi assistido, o hospital precisa receber um ticket, um valor referente a esse atendimento. O Rodrigo é internado, então ele usa uma ventilação mecânica, uma bomba de infusão, ele recebe materiais, medicamentos. Todos esses recursos utilizados é uma receita potencial que deve ser convertida em receita real para a instituição. O que a gente verificou ao longo de um ano? Que no prontuário do paciente tinha um número muito alto de inclusões e exclusões pela auditoria. Ou seja, eram itens que não tinham sido que tinham sido utilizados, mas não tinham sido bem evidenciados no prontuário do paciente. Questão de checagem, a gente olha alguns prontuários, experiência em consultoria, a gente pegava prontuário de paciente sem nenhuma checagem. Essa receita potencial não vai ser gerada uma receita real, porque esses itens serão glosados pela operadora. Então, o Conta Certa, ele foca em você realmente cobrar da operadora, cobrar do paciente aqueles itens que foram utilizados. Nem a mais, nem a menos. O que realmente foi utilizado. E isso gera uma cultura na instituição. Já para você verificar se a operação está correndo bem, se o lançamento está sendo feito corretamente, se a evolução de enfermagem, se a descrição cirúrgica está correta, você tem uma equipe do Conta Certa que vai verificar isso in loco. Eu não vou mais esperar a alta do paciente para eu verificar toda a conta dele no final do processo. Eu trago essa auditoria enquanto o paciente está internado na instituição. Então, o Rodrigo está internado num leito num apartamento. No outro dia, a nossa técnica do Conta Certa, ela pega todos os itens que foram lançados na conta do Rodrigo pela farmácia e ela checa com o prontuário. Então, tinha uma azitromicina de 500 miligramas lançada na conta do Rodrigo. Deixa eu olhar se na prescrição, se está prescrito e se está checado. Ok, foi. E diversos itens. Então, a gente consegue ver os principais erros, falta de identificação desses erros, ou uma rasura na evolução, que também, uma falta de descrição, você olha isso muito em curativos. Tem algumas operadoras que a forma de pagamento varia, curativo pequeno, médio e grande. Se você fizer uma descrição, se fez no paciente um curativo grande, na descrição está um curativo pequeno, você vai receber um curativo pequeno, né? Então, você ajustar todo esse processo, você gera um resultado para a instituição. E o que a gente brinca, né? O custo nunca tem problema, né? O custo nunca some, né, Rodrigo? Opa. Porque se você comprou 100 fitas para utilizar no paciente e você utilizou de uma forma incorreta e não lançou em nenhum prontuário, você pagou o fornecedor, você pagou aquele medicamento, você já pagou aquele material. Se você não lançou, você perdeu a receita. Quando você realiza esse projeto,
esse retorno da receita já vai direto para EBITDA, né? Porque o custo já foi realizado, está no seu DRE. Aquela receita não tem mais dedução, vai direto para a última linha. O nosso resultado, em 2005, a gente evidenciou um ganho de 8,2 milhões de reais pela redução dos valores de exclusão, exclusões indevidas. Um caso que eu passei numa consultoria, eu sentei junto com as enfermeiras auditoras e comecei a analisar a conta junto com elas. E eu vi que elas sempre estavam excluindo um item, todas. Eu falei, poxa, mas por que você está excluindo esse item? Ah, esse item já está dentro de uma taxa, por isso que a gente exclui, porque o custo desse item está dentro da taxa. Eu falei, você tem certeza? Eu tenho. Eu falei, vamos confirmar com o gerente comercial? A gente chamou o gerente comercial, a gente pegou o contrato e viu que não. Aquele item não fazia parte da taxa. Então a gente estava perdendo receita. Erros da própria auditoria. E é muito difícil, né? Porque a gente tem uma gama de itens muito grande, um número de operadoras grande, com uma diversidade muito grande de contratos. Então, automatizar esse processo facilita muito a redução dessas perdas. Em 2016, o resultado já superou a meta de 27 milhões de reais. Quando eu falo isso em algum workshop com algumas pessoas, eles falam, poxa, Rafael, mas 27 milhões, o Einstein já não tem um processo extremamente eficiente, com pessoas capazes? Sim, nós temos. Os processos são maduros, as pessoas são treinadas, mas tem que estar amarrado. Os processos eles têm que estar cada vez mais fortes para a gente conseguir manter a sustentação financeira da instituição. E esse é um tipo de projeto que que a possibilidade de replicar ele é bem viável, né? Sim. Outro ponto que o Rodrigo falou é interessante, você consegue replicar. O que eu sugiro, normalmente não tente fazer o conta certa para a instituição como um todo. Pega uma área, vou fazer o conta certa na UTI. Na UTI você vai aprender, você vai desenvolver os formulários, você vai desenvolver as ferramentas, você vai desenvolver a rotina e você replica. Outro ponto interessante é a questão da mudança da cultura. Que no momento que algum colaborador faz algum procedimento não correto, naquele mesmo momento a técnica da garantia da receita corrige. Então eu falo, olha, a evidência que você fez não está correta, o padrão é essa. Ou farmácia, teve um lançamento e esse lançamento não entrou na conta do paciente, a gente precisa ajustar. Isso é um problema de sistema, né? Eu já passei por uma instituição, Rodrigo, que era bem interessante. Na farmácia, a dispensação era por pistola. Então, o medicamento vinha, você lia o código, lançava na conta do paciente e dispensava. Só que qualquer problema de inventário naquele item, o sistema travava. Só que o colaborador ficava de costa para o computador, pegando os itens, lendo e colocando na cesta para o técnico que estava pegando. Só que a dispensação sendo realizada em sistema ou não, a pistola fazia o bip. Então teve um caso que no primeiro item deu problema de inventário e ele continuou lendo todos os outros medicamentos, colocou dentro da caixa e foi dispensado para o paciente. Ou seja, nenhum daqueles 15 itens tinha entrado na conta do paciente. Então você ter pessoas na operação para conseguir enxergar em loco quais são essas ineficiências, tem um resultado muito grande. Você fala, poxa, mas é um material, um medicamento que custa 50 centavos. Quando você olha o volume desse item ao longo do ano, ao longo do número de pacientes que utilizam, você consegue chegar nesses 27 milhões. Muitas vezes, só de você começar a medir isso, e que a gente acaba vendo dentro daquele ciclo da Mike, só o fato de você já começar a medir, você já começa a ver pequenas melhorias. Perfeito. Porque a operação sabe que, como tem alguém medindo... Fica mais atento, sim, né? Perfeito. Em cima desses cases, foi a preocupação do Einstein. Um dos objetivos da diretoria de ensino é que cada instituição tenha uma gotinha de Einstein. Como que a gente consegue levar para outras instituições esses cases, essas experiências que foram elaboradas aqui dentro? E de uma forma muito prática. Então a gente elaborou a Academia de Excelência Operacional. Desses 1000 projetos, desses 1000 cases, a gente selecionou aqueles que foram mais representativos para elaborar uma pós-graduação. Uma pós-graduação muito focada na prática.
Então, a gente tem uma parte teórica, a gente dá os conceitos e os fundamentos, mas a nossa preocupação é que o aluno, no dia a dia, coloque a mão na massa e já aprenda alguma ferramenta, alguma técnica para utilizar no dia seguinte dentro da instituição. Todos esses cases, todas essas matérias são direcionadas para o público do segmento da saúde. Análise financeira, a gente não vai olhar um balanço de uma empresa de varejo. A gente vai olhar como que é o balanço, como que é o DRE de instituições de saúde, filantrópicas, particulares. Em cima desse conceito, a gente desenvolveu 5 pilares que a gente definiu como critérios, itens importantes para a formação de um líder. Como o Rodrigo disse, o objetivo não é formar somente uma pessoa que desenvolva e execute projetos, mas como que essa pessoa consiga enxergar se aquele projeto é o mais relevante naquela situação do hospital. Nesse momento da minha instituição, eu vou focar em redução de custos, ou eu tenho que focar em redução do tempo médio de permanência? Ou é o momento de eu começar o conta certa, porque eu tô com uma perda de receita muito grande? Então, para a gente passar essa visão e uma formação de líder, a gente começa com o módulo de estratégia. Como que faz o planejamento estratégico de uma instituição de ensino? Quais são os indicadores? Quais são as premissas? Além disso, não adianta você ter um ótimo planejamento estratégico no papel. Como que a gente desdobra esse planejamento estratégico para todos os níveis? Então, a gente vem com o conceito de gerenciamento pelas diretrizes. Além disso, outra ferramenta para redução de custos, para um resultado financeiro, é o gerenciamento matricial de despesas. Como que a gente cria pessoas, gestores, donos daquele pacote de custo que vão estar focados na redução. Então, se eu tenho um gasto muito grande em energia, em áreas de apoio, e eu tenho 5 instituições, eu posso definir uma pessoa para ser o dono desse grupo de despesas. Ele vai ser o responsável, ele vai criar conhecimento técnico e ele vai auxiliar todas as outras instituições do grupo na redução. A gente vê o problema de comunicação entre as áreas e comunicação entre instituições. A gente fica surpreso como que uma área está fazendo uma coisa extremamente interessante, gerando um resultado muito bom e ninguém está sabendo. Como que a gente dissemina isso o mais rápido possível? Gestão de projetos, a gente vem com a parte do PMBOK e o Lean Six Sigma. Fluxo de valor, fluxo do paciente, cadeia de suprimentos, o conta certa, que é o ciclo de custo e receita. E não tem como falar de hospital sem falar da parte de apoio, que é a gestão da rotina. Qualidade, segurança, facilities. E no final, esse gestor, esse líder, ele precisa ser treinado em questão de negociação, em gestão da mudança, como que ele vai gerir toda essa mudança, toda essa alteração dentro da instituição. Que nem o Rodrigo falou, essas mudanças elas devem ocorrer e devem ser permanentes, devem fazer parte da cultura da instituição. Dessa forma, a gente deixa para vocês, para finalizar agora a nossa live, a previsão de início de novas turmas. Então, a partir nesse semestre, nós temos turmas para iniciar em São Luís, no dia 24/4, em Ribeirão Preto, também no dia 24/4, São José dos Campos, dia 8/5, Porto Alegre, dia 15/5, João Pessoa e Presidente Prudente no dia 22/5, já Juiz de Fora, Aracaju, dia 5 de junho, São José do Rio Preto, Teresina, dia 19 de junho, Joinville, Goiânia, a segunda turma, nós já temos uma turma em andamento, juntamente com Vitória, no dia 26 de junho. O objetivo é a gente conseguir levar para essas instituições, levar para essas cidades ferramentas para uma mudança de gestão. Um dos pilares desse curso da pós-graduação é a gente levar cases práticos. Os nossos professores, antes de serem docentes, eles são colaboradores, são líderes dentro da nossa instituição e a gente pretende que tenhamos diversos alunos com temas de TCC impactantes, com um impacto grande financeiro nas suas instituições. E a gente também suporta esses alunos, cada grupo de TCC vai ter um orientador Black Belt dentro da instituição, dentro do Einstein, que vai auxiliar esse grupo na execução desse projeto.
É interessante falar que o corpo docente dessas turmas fora de São Paulo é o mesmo corpo docente das turmas que a gente tem aqui em São Paulo. Então, são gestores funcionários do Einstein que sabem a dor do processo que ele trabalha, sabem os problemas, sabem as oportunidades. Então, são pessoas que trabalham na área da saúde mesmo. Perfeito. E o objetivo é que esse orientador ele consiga auxiliar esses grupos, tanto com conhecimento técnico, porque eles vivem essa vida da saúde, tanto com conhecimento metodológico, ou seja, qual que é o caminho para resolver esses problemas. E esse orientador é o mesmo orientador que realiza os métodos de projetos aqui do Einstein. Então, é uma pessoa que já tem experiência em dezenas de projetos, que vai assumir projetos que ele já tem afinidade ou que já desenvolveu projetos semelhantes, de forma que ele consiga orientar os alunos com uma agilidade muito maior. Muito bom. Nossa expectativa é que a gente consiga levar esses projetos e fazer uma grande revolução na saúde no Brasil. Os problemas são os mesmos, os problemas são parecidos entre todas as instituições e não há motivo das instituições esconderem boas práticas. Hoje, nosso mercado de saúde, eu acho que tem espaço para todos. A gente, numa situação que cada vez está mais difícil, que os pacientes estão necessitando de uma assistência, de processos mais eficientes. O nosso objetivo é abrir cada vez mais a nossa porta e ajudar a sociedade com a experiência que a gente tem realizado dentro da instituição. Na verdade, o nosso objetivo é conseguir mudar e transformar o sistema de gestão em cada cidade brasileira, levando nosso conhecimento, nossa experiência e aprendendo muito com vocês também. Um ponto muito interessante, assim, do ponto de vista da instituição de saúde, em 99% dos casos, qualquer investimento em iniciativas de assistência operacional como essas que a gente está apresentando, o retorno financeiro que o projeto traz paga em muito o investimento que a instituição realiza. Sim. E do ponto de vista do aluno, ainda tem um grande diferencial, que ele tem uma dupla certificação. Sim. Além do título de especialista em excelência operacional, de uma pós-graduação lato sensu, ele recebe a titulação de Green Belt, que é uma certificação já bem reconhecida no mercado e é um baita diferencial para os profissionais da área da saúde. Perfeito. É uma pós-graduação prática, que você tem uma dupla certificação, especialista em excelência operacional e sai também formado em Green Belt. E a gente vai focar em que o seu TCC seja realmente algo que impacte e mude a vida das pessoas, com uma orientação nossa aqui da instituição. Acho que foi um prazer, né? E tem algumas perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta da Williane. Boa noite. Quanto à Fortaleza, qual a previsão? Inicialmente estava previsto para abril de 2020. Fiz inclusive a inscrição, mas não vi data no cronograma de vocês. Williane, nós realizamos uma visita de prospecção, visitamos todas as instituições em Fortaleza e já temos um pool de instituições e parceiros que vão iniciar essa turma com a gente. Devido a essa mudança de cenário, a gente definiu Fortaleza. Fortaleza não está na nossa lista aqui a princípio, né? Fortaleza ficou para o segundo semestre desse ano. Foi para o dia 6 de novembro. Foi para o dia 6 de novembro. Então, porque um dos nossos objetivos, Williane, é a gente conseguir envolver o maior número possível de instituições e colaboradores. Como a gente está levando esse curso de São Paulo para a sua região, a gente quer impactar o maior número possível. Então, segundo semestre, com certeza a gente já inicia uma turma. Espero te ver na aula. Tem mais alguma pergunta? Rafa, eu recebi uma pergunta aqui do Douglas, lá de São Luís. Existe alguma ferramenta de gestão que permite trazer impacto financeiro na instituição, acho que além do Conta Certa? Sim, outra ferramenta que é extremamente interessante é o GMD. É uma ferramenta utilizada em outras consultorias grandes de mercado, e ele já dá um resultado no próximo mês. Alguns exemplos para vocês. Conta de energia. É muito comum a gente olhar áreas que já têm uma iluminação natural extremamente satisfatória e todas as luzes do corredor estão ligadas.
ou diversas áreas que você entra, os colaboradores vão embora e deixam o ar-condicionado ligado, áreas com todas as luzes ligadas. Você consegue definir quais são as principais linhas, os principais gastos e começar a fazer uma análise e comparação entre os departamentos e até entre instituições. É a visão do gestor de pacote. É difícil a gente exigir da gerente de enfermagem do centro cirúrgico medidas para redução de energia. Ela não tem um conhecimento técnico para isso. Por isso, o intuito dessa ferramenta é você pegar os principais gastos, aqueles que são mais expressivos, como TI, telefonia, internet, definir pessoas que sejam responsáveis por gerir esses gastos. Esses gestores eles acompanham os gastos em toda a instituição e auxiliam os líderes de cada setor na redução dessa despesa. E você conseguiu uma redução, um caso que eu já passei, a gente renegociou a questão de internet e telefonia dos celulares. A gente reduziu em 70%. Então, no outro mês, a gente já pagou 70% a menos. Então, para hospitais que estão com uma situação financeira difícil, GMD, Gerenciamento Matricial de Despesa, vocês conseguem encontrar um pouco mais sobre essa metodologia na internet. É uma ótima ferramenta, eu aconselho. Tem mais uma aí? Acho que, a princípio, são essas. Tem mais uma aqui. O que a melhoria contínua pode contribuir para a crise na saúde? Perfeito. Acho que para responder essa questão é o cenário atual, né? A gente vê que os nossos profissionais de linha de frente, os médicos, os enfermeiros, estão sendo e vão ser muito demandados para assistir os pacientes agora devido a essa síndrome. Então, a elevação da demanda de alguns itens se tornaram críticos. Então, essas áreas de apoio precisam ser otimizadas para conseguir suprir para assistência esses itens. Então, a melhoria contínua vai conseguir auxiliar essas áreas de apoio, até a área assistencial, em como realizar e suprir e deixar o mais confortável possível, né? O menos turbulento a vida desses profissionais que estão na frente da assistência. Então, numa questão de expansão de leitos, a melhoria contínua pode utilizar ferramentas para assegurar que não tenha atraso a expansão de leito, a criação de hospitais campanha, a criação de novos fluxos para não ser tão burocrático, a gente conseguir ter uma aquisição de itens que são críticos e precisam de um volume muito alto. Ok? Acho que são essas perguntas. A gente gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que participaram com a gente nesse bate-papo. A cada 1 mês, 2 meses, a gente espera trazer um novo tema para compartilhar com vocês. Espero também encontrar vocês nessas próximas turmas nesse primeiro semestre de 2020. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.